Fala galera, Michel na área com vocês aí, ó, iniciando mais um podcast Chão de Fábrica. E hoje é um cara especial, como todos os outros, né, cara? Eu não conhecia muito bem ele, apesar de ser um cara que tem muita história com a empresa, né? Mas o pessoal pedia muito pra ele vir aqui, eu trouxe ele pra conhecer ele, né? Bater um bate-papo bacana aí, que é o Luiz Pavanelli. Ô Michel, primeiramente eu agradeço, é uma honra estar aqui contigo, é bem legal. E vamos lá, contar um pouquinho da nossa história aí e dessa empresa maravilhosa, ECW, que faz parte da nossa história. Opa! Pavanelli, para começar, essa primeira temporada, né, que eu tô fazendo, e muitos quiseram vir, outros ainda não me responderam, mas desde já, cara, eu agradeço por essa sua hora de tempo, que hoje tempo é muito importante, né, cara? Passa tão rápido. Te agradeço mesmo pela sua humildade de ter respondido, de estar aqui comigo hoje e ter aceitado. Muito obrigado, tá? E para começar, Pavanelli, a primeira pergunta que eu faço para todos os outros, né? Como você começou, cara, nesse ECW? Como é que você entrou na empresa, cara? Essa história é bacana também, porque na nossa época, vamos falar, né? Eu tô na ECW há 29 para 30 anos. 29 anos? 30 anos já? Nossa, quase 30 bastante, anos. Cara. A gente procurava emprego pelo jornal. Né? Eu, na verdade, casei muito cedo. Eu tinha uma empresa de brindes, eu fazia brindes, imprimia etiqueta, por exemplo, que nem essas etiquetas de calçado, etiqueta de camisa, tá? A gente tinha uma empresa que fazia isso, comunicação visual. E aí, como eu acabei a engenharia, eu queria entrar na área. Então, primeiro eu trabalhei um curto espaço de tempo na Confab, que é uma empresa do Grupo Vidigal. E eu vendia, na verdade, vedação. Era uma empresa americana que fez uma parceria com a Confab, a Chesterton, só que quando ela trouxe os produtos dela, o produto dela não tinha amianto. E os concorrentes aqui no Brasil, o amianto aqui era permitido, nos Estados Unidos não era. Então o produto dela custava 4, 5 vezes o produto dos concorrentes aqui. Então era muito difícil vender. E eu, como já tinha dado aula no estádio, eu saía dando treinamento e aí o pessoal, por dó, acabava comprando um pouquinho de gacheta ou de vedação nossa na época. Então eu falei, não me interessou muito. Então eu acabei ficando pouco tempo e comecei a procurar emprego. E aí eu achei o anúncio da ECW, que era a mesma área de atuação que eu trabalhava. Eu mandei o currículo e aí quando me chamaram para a primeira entrevista, essa que é a parte mais engraçada, eu... Como um caipira, naquela época também não tinha WhatsApp, fui embora bem mais cedo. Né? Então a minha entrevista era 8 horas, era 6h30, eu estava em Rio Claro. A minha entrevista foi em Rio Claro. Você é nascido em Rio Claro mesmo? Não, eu sou de Jaú, já dá 1h10 mais ou menos de Rio Claro. Então eu cheguei muito cedo, parei num posto, né? Falei, multinacional alemã, né? Cheguei no posto lá, falei, eu queria falar na ECW, uma multinacional alemã. O cara do posto falou, não sei não. Aí eu falei, o endereço é tal. Ele falou, então você pega a primeira entrada de Rio Claro, você faz um retorninho aqui, pega a primeira entrada de Rio Claro, que é ali. Aí eu fui lá, né, parei num outro posto para perguntar, né? E aí eu falei, ECW, uma empresa multinacional alemã. O cara falou, não sei não, agora a rua, acho que era a Rua 20. Ele falou, a Rua 20 é a rua de trás, aí, mas eu nunca vi uma empresa ali atrás. Aí eu fui, era uma casa. Até a hora que ele respondeu assim, eu falei, multinacional alemã, eu tô do lado da rua. Falei, caí numa cilada, né? Falei, vou ter que voltar para Jaú sem nada, né? Mas aí eu entrei na Rua 20, andamos um pouquinho, eu vi lá o símbolo da ECW e falei, é aqui mesmo. Então a entrevista foi lá e o que me deixou surpresa era assim, né? Aí a hora que eu entrei, era um escritório muito bonito. Muito bonito. E o diretor, na época, o seu Freire, chegou com uma ômega suprema. Então eu falei, nossa, a empresa deve ser do Obre, né? Que negócio legal, né? E aí eu fiz uma entrevista na segunda, eles pediram para eu voltar na quarta tinha 3 pessoas, eu fui o último a ser entrevistado. E aí, após a entrevista, o Nelson, falecido Nelson Marotti, me chamou na sala dele, estava junto com o seu Freire na época, que era o diretor, e ele falou, você está empregado, você é nosso funcionário. Isso lá? Isso há 29 anos atrás. Nossa, e ele falou, você já vai almoçar com a gente? Ele falou, vai para sua casa, buscar a mala e você já trabalha aqui quinta e sexta. Eu falei, mas eu não pedi a conta ainda na Confab. Ele falou, depois você pede. Que beleza, meu. Então olha como eram as coisas, né? Bem menos complexo, vamos era mais dizer fácil, assim, né? Entre aspas, né? Aí eu passei por um trote com o vendedor que até hoje está na CW, João Augusto, e também com o Fernando, que hoje é o gerente da filial, né? Eu falo trote porque eles me levaram, mas o João Augusto, por exemplo, fez eu carregar um conversor de frequência que era quase o meu peso, uns 15 metros para levar o porta-mala dele para levar para reparo. Todo começo então, quer dizer, o começo foi por aí. Aí eu fiquei 5 anos na filial de Rio Claro como vendedor e eu acabei fazendo uma pós-graduação de gestão.
Falei, a sua primeira faculdade foi do quê? Você se formou primeiro? Eu formei em engenheiro mecânico. Mecânico. Certo, pode ir. Aí eu acabei fazendo pós-graduação em gestão. E aí eu falei, eu queria aquele sonho de querer ser chefe, de querer crescer e tal. Eu falei, não quero ser vendedor a vida inteira. E aí eu falo brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Na época era o João Moreira, o diretor, e ele e o Irã me deram um fogo numa feira e falaram, vem cá que eu tenho um negocinho bom para você. Você vai trabalhar em pós-venda. Eu falei, que legal, pós-venda, que coisa bacana. E aí eu troquei vendas por pós-venda. Mudou muito? Não, mudou porque, vamos falar, pós-venda, na verdade... O principal da pós-venda, principalmente da ECW, como a gente trabalha com empresas de grande porte e processo geralmente linear, como uma linha de montagem, ou uma linha de bebida, ou um processo de papel e celulose, uma usina de cana-de-açúcar, né? Se para uma esteira ou se para um motoredutor nosso, para toda a produção. Então é sempre muito urgente, tudo é muito rápido, a gente tem que agir muito rápido. E muitas coisas, hoje, claro, a gente tem manutenção preditiva, eu falo o mundo tem manutenção preditiva, então é mais difícil você ter uma máquina que quebre, mas no passado você não tinha manutenção preditiva, então ocorria muitas quebras que paravam a empresa e o pessoal queria o reparo de imediato. Então o service é um negócio mais afobado, vamos dizer, é sempre correria, né? E inesperado. Você vai almoçar sem nada e aí você volta, de repente tem 2 empresas com emergência para você reparar redutor. Você acha que esse é o diferencial da ECW? Foi ou continua sendo, ou as outras empresas no mesmo segmento, tentaram pegou a mesma manha? Porque a Service, na minha época eu trabalhava em Guarulhos, todo mundo quis trabalhar na Service, porque era onde pagava mais, primeiramente, né? O pessoal que fazia, que trabalhava de mecânico, queria ir para lá. Porque, eu conheço um colega meu que trabalhou lá, que ele ficava em casa de plantão. Deu pau na Nestlé, não sei o quê, ele já ia para resolver o problema na hora. E já ia com aquela ambulância móvel, digamos, né? Parece uma ambulância. Chegava lá, já tinha tudo, já fazia o reparo para não parar, tentar solucionar o problema. Você acha que isso é o diferencial da empresa? Eu acho, vamos falar, sempre, na minha opinião, e eu acho que é a opinião da grande maioria, né? O diferencial de uma empresa são pessoas, né? Certo. E filosofia. A ECW tem uma filosofia de atendimento. Então, desde vendas, mas em todas as áreas, né? Vamos falar, essa filosofia da ECW até passada, se você for na portaria, que é terceirizado, o pessoal te atende bem. Verdade, cara. Né? Você liga lá e eles atendem bem. É uma filosofia da ECW atender bem. E esse eu acho que é o grande diferencial. O service nosso, diferente de outros, primeiro a gente atende e depois a gente cobra. Isso é uma outra coisa diferencial, né? Porque às vezes você vai ligar para qualquer empresa de serviço, o cara vai te passar um relatório inteiro para você preencher e vai falar, para eu sair daqui custa tanto. A ECW não, primeiro ela atende, depois ela vai mandar conta. Se o problema for do cliente, a gente vai mandar conta. Então esse é um grande diferencial. Eu acho que é a agilidade que a gente tem para atendimento, tanto na parte de venda como na parte de pós-venda. Né? Como você chegou a esse cargo tão importante, cara? É o que mesmo? Já me perdi o nome. Não, na verdade, eu sou gerente, né, nacional de service, vamos falar assim, sou responsável pelas filiais de service e pela montagem de redutor industrial. Hoje também, até o Alexandre me pediu, eu estou dando um apoio, vamos falar assim, na ECW também do Paraguai. Né? Paraguai. Na verdade, não é nada de importante, vamos falar assim. É que foi crescendo porque a ECW, quando eu entrei, na verdade, nós só tínhamos filiais do Sudeste e Sul, né? Junto ainda com o Irã. O Irã era o chefe. E aí a gente começou a abrir novas filiais. Né? Depois, a hora que o Alexandre entrou, a gente começou a fazer padronização de service. Pô, bacana. E abrir, aí sim, todas as outras filiais que a gente tem hoje. Então, se você pensar, né? Mato Grosso, Goiás, todas do Nordeste, o Espírito Santo, que foi a primeira, coisa, Pará, Então, todas essas filiais foram abertas e aí, como eu fui abrindo, eu acabei sendo o responsável, vamos dizer, pela área de serviço nacional. E aí, redutores industriais, ele estava, na verdade, com 2 frentes. Ele tinha uma frente, vamos dizer, um pé na área de logística, que o Marcelo Paulino cuidava da parte de XP, e uma perna na área de vendas. Então, quando veio para cá, para Indaiatuba, aí o Alexandre falou assim, Pavanelli, você vai lá cuidar para a área de montagem e eu vou unir a montagem dos redutores monobloco junto com os redutores XP. Então, a gente acabou vindo para cá. Só que daí dividiu, eu também cuidava da eletrônica na época. Tomou bucha, cara. O Guvasta hoje é o responsável total pela eletrônica, né? Pô, que bacana, cara. E a Service, né, que é assistência técnica,
tem um em cada estado praticamente, né? Tem estado que tem mais, né? Vamos falar. Tem, por exemplo, São Paulo, né? Que a gente tem 2, tem Santa Catarina. Nossa, que é tem muita 2, coisa, cara. Nós temos em Minas, que se a gente falar o Triângulo Mineiro também tá, né? Junto com... E também em Belo Horizonte. Vamos falar, nós estamos nas principais capitais hoje, né? Bacana, e a grande diferencial nosso, por exemplo, para os concorrentes é que a gente trabalha com filial. Né? Não trabalha com representante, né? Nós temos ainda um representante no Maranhão, né? Que também tem muito da nossa filosofia, mas de maneira geral a gente trabalha com filial. A vantagem da filial é que se você um cara pedir um atendimento a 300, 400 quilômetros de distância, nós não podemos falar, não vou, porque fica muito caro. Nós não somos representante, nós somos filial, pode ir lá. Pô, bacana, né? Então cara. essa é a vantagem do atendimento, do grande diferencial, vamos falar, nosso para os concorrentes. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo de sua carreira? E como superou, cara? Teve isso já? Então, eu acho. O primeiro desafio grande, vamos falar, toda mudança, eu brinco que ela é traumática. E, na minha opinião, é assim, né? O que você tem que fazer é minimizar aquilo que é ruim e maximizar aquilo que é bom, né? Essa é uma maneira de você ir para frente, né? Então, eu acho, desde que a gente eu entrei na CW com vendas, como eu estava dizendo, nós não tínhamos antes nada, não tinha você chegar numa cidade, não existia o Waze. Eu quero ir num cliente, como é que eu chego? Cara, é uma mapinha na mão, velho, se virando. Então, o que a gente fazia? Páginas amarelas. Você chegava no hotel, lia páginas amarelas, via algumas empresas que estavam relacionadas e ia lá bater na porta. Então, já começa o desafio daí, né? Depois, quando a gente passou para service, na verdade, vamos pensar, nós tínhamos 3 celulares e a gente queria atender 24 horas. Como é que você atende 24 horas com 3 celulares? Né? Você ficava maluco. E o celular era muito caro, nem tinha tanta linha. Né? E aí, poxa, a gente foi crescendo, como a gente falou, abrindo os filiais e hoje, poxa, o que antes a gente atendia, vou dar um chute, 15 telefonemas quase por semana no celular, hoje eu atendo 2 telefonemas por mês, ainda mais hoje que você tem o WhatsApp, às vezes o pessoal se comunica pelo WhatsApp. Então a gente brinca, a tecnologia... Queira ou não queira, claro que ela roubou do nosso tempo muito, né? Porque hoje você tem vários canais de comunicação, mas ao mesmo tempo ela facilitou muito a nossa vida. Né? Por isso que a gente acha que o tempo passa muito rápido. Né? Será que é por isso? Eu acho que a tecnologia acaba consumindo o nosso tempo. Queira ou não queira, você fica no celular mais tempo. Verdade, né? cara. Você acaba tendo... né? Eu vou passar, quem tem, né? Eu não tenho Facebook, mas se eu vou passar no Facebook, se eu vou passar ver as mensagens no WhatsApp, eu vou passar no e-mail, eu vou passar no... Né? Você tem vários canais hoje, cara, né? No LinkedIn. Cara. Você passa um tempo que você antes não gastava, né? Você tinha mais tempo antes para poder curtir a vida sem a tecnologia. Ao mesmo tempo, ela te favorece muito mais. Isso que eu ia falar, hoje está mais favorecido, claro. Né? Eu vi nunca esqueço disso, eu vi uma reportagem do Juan-Peter Gerdau, que ele falava, antes, quando a gente ia fazer uma fábrica nova, ele falava, eu fazia um projeto, por exemplo, e eu ia mandar para a Alemanha ou para alguma máquina que viesse para cá, ele falava, primeiro, a gente fazia que o projeto tinha que mandar para a Alemanha em papel. Nossa. Isso levava 3 meses para chegar lá, e os caras olhavam e voltavam para a gente isso em papel. Hoje, pensa só, você manda por e-mail, por exemplo, um projeto de uma máquina, o cara modifica no mesmo dia e ainda se bobear, ele faz uma reunião virtual contigo, vai modificando e fala, é assim que o senhor quer? De tarde está pronto. Quer dizer, esse tempo, na verdade, né, foi o que a gente fala, né, roubado, na verdade, pela velocidade da informação. Né? Não faz sentido, cara. As coisas tem os pós e os contras. Sim, né? Sem dúvida. Certeza. Sem dúvida. Vou dar uma mesclada aqui. Cara, quem foi seu ídolo? Você fala... Não, vou sair dessa área fabril para perguntar coisas pessoais e vou sempre... Puxa vida. Você tem um ídolo, cara? Claro, eu vou falar, ídolo é complicado a gente dizer, né? Mas a gente teve alguns mentores, né? Eu não posso dizer, né? Pode ser. Vamos falar entre Alexandre, o Irã, o Nelson, que foi o meu chefe falecido, né? Então a gente tem mentores que eu acho que... Se espelha, sim. Que foi muito bacana. A gente teve até, logo que eu entrei também, o Jean e o Herman eram pessoas que tinham conhecimento legal e que agregavam muito, né? Eu acho que esses, agora, se você falar ídolo como o maior cara do mundo, para mim é Jesus Cristo. Pô, velho. Né? Quando fala isso aí, me arrepia, cara. Porque eu acho que é o exemplo de cristão, não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo e só Ele sabe todas as coisas, né? Bacana, cara. O que você acredita que os clientes atraem
Atua mais... não, essa pergunta aqui não vou fazer não. Okay. Deixa por último, tá? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Deixa isso aqui por último. Na verdade, eu tenho um hobby que é mexer. Eu tenho uma oficininha em casa, mas mexer em moto. Eu gosto de moto, na verdade. Você gosta de então, moto? Eu tenho moto, a gente anda na trilha, né? Mas eu gosto também de mexer no carro. Coisa simples eu acabo fazendo em casa. Mas o meu hobby mesmo é andar na trilha de moto e de vez em quando fazer algumas viagens com a moto de Você gosta, rua. cara? Gosto, fazer umas trilhas? Gosto. Pô, Já mano. tô há uns 15 anos nessa brincadeira aí. Você tem gostado, eu não gosto de moto, tenho medo da porra de moto, cara. Gosto, bom, né, cara? Nossa, velho. Qual foi o momento mais gratificante da sua carreira até agora? Você tem um momento que você guarda assim, gratificante? Eu acho que foi quando eu fui convidado para ser gerente. Né? Você esperava? Ser sincero. Sério, claro, eu esperava. Estudou pra por quê? isso também, Porque né, era uma cara? sequência assim, né? Quando o Alexandre assumiu a comercial, logo depois o Irã saiu do departamento para ser o diretor industrial. Então essa cadeira vagou e eu estava como supervisor. Então era uma sequência natural e eu conhecia da área, né? Porque a gente sempre trabalhou junto nisso tudo. Então eu acho que, claro que podia ser outro, né? Então, ou seja, a hora que o convite vem para você de gerente é um convite, eu acho que foi... Porque quando você entra numa empresa, quando eu falei eu vou mudar de vendedor para ser supervisor, a minha ideia era, eu queria virar um gerente na CW, né? Então quando esse convite chega, com certeza é a hora mais gratificante. O Irã, cara, eu convidei ele para vir aqui também, acho que logo ele vai vir. Cara, inteligente ele também, né? Sim, sem dúvida. Manja muito. Sem dúvida. Todos eles, sem né? Dúvida, sem dúvida. Chamei o João também. O João disse que vai vir esse mês. Tá ocupado pra caramba esses dias aí com essa mudança. Até viajou, né? Mas a gente entende, deve ser uma bucha do caramba isso, né? Tem que deixar a casa tudo, né? Redonda, em ordem. Mas eu digo, na verdade, claro que a superação, né? Não tenha dúvida. Eu acho que a CW, como eu disse, né? Ela é diferente por causa das pessoas, né? Mas eu tenho na minha mente o seguinte: tudo que uma pessoa faz, outra pessoa pode fazer. Melhor ou pior. Tá? Ninguém é substituível. Ninguém é substituível, exatamente. Certo. Agora, claro que existe o talento. Então, quando você põe uma pessoa para fazer uma operação e nela tem um talento, então vamos brincar. Então você pode jogar futebol? Jogar futebol eu posso. Você pode jogar futebol que nem o Neymar? Neymar acho que não, né? Vamos por outro cara que o Neymar efetivamente não tá tão... Mas brincadeiras à parte, é um craque, né? Você joga futebol como o Neymar? Não tem como jogar futebol como o Neymar, né? Quer dizer, caras craques como o Neymar são poucos, né, cara? Verdade. Né? Faz sentido, cara. Mas jogar futebol, ou seja, fazer a tarefa você pode fazer. O diferencial é esse, né? É quando você faz a tarefa com primor. E aí transforma a empresa no que ela é. Mas não é só os diretores, são todos. Não é só os diretores, só os gerentes, são todos os colaboradores dessa. Verdade, cara. Pensamento legal seu. Não adianta, como a gente disse, um cara lá da portaria é um cara mal educado e não deixa de repente entrar um caminhão, a produção pode atrasar. Bacana. Eu acho que todo mundo tem o seu valor, essa é a grande verdade. Né? Eu até comentei com o Jobson nessa semana passada, acho que todos são importantes. É como um elo de corrente. Não tem como, né, cara? A corrente só é forte se todos os elos forem fortes. Essa é a grande Bacana, verdade. Né? Aquilo que eu falei também, não sei se você já chegou a assistir algum podcast, cara, acho que isso aqui tá acontecendo porque eu convidei o Alexandre. Só que antes de convidar o Alexandre, cara, eu tinha convidado outros. Não dava. Cara, eu chamei o Alexandre uma vez. Você pode perguntar pra ele. Michel, vamos marcar sim. Onde você quer fazer e tal. Tipo, eu achei tão interessante porque, cara, a simplicidade. A simplicidade que ele querendo... brinca com todo mundo na fábrica, é isso. E isso, eu falo sempre, né? Eu não, né? Einstein tem uma frase maravilhosa que fala: exemplo não é a melhor maneira de ensinar alguém, é a única. Então... Como é que é? Fala de novo aí. Exemplo não é a melhor maneira de ensinar alguém, é a única. Né? Então, bacana, na verdade, é assim, né? O exemplo vem dele. E aí a empresa toda, porque se você pega uma empresa cujo o CEO é um cara chato, a empresa passa a ser chata. Né? Essa é a verdade. É mais ou menos como o pai e o filho. Claro que às vezes tem diferença, mas a grande maioria segue o que está lá no líder. Faz sentido, cara. Bacana. A SCW tem esse lado, né, vamos falar, mais simples de resolver as coisas, mais prático de resolver as coisas, e isso vem. Esse lado eu acho bacana. Outra direção. Isso vem da outra direção.
A equipe que ele montou eu acho bacana, eu acho que o pessoal todos são bacana. E a simplicidade dele, eu tiro o chapéu para ele, cara. Porque quem já trabalhou em outras empresas sabe como é que funciona, né, Jota? A gente sabe como é que funciona, não tem isso, não existe. Né? Mas e fora a SCW tem essa simplicidade de maneira geral, né? E se você pensar, os donos da SCW são assim, né? Eles foram assim, né, cara? Foram assim. Inclusive, você pergunta o seu Rainer andava na fábrica, cumprimentava todo mundo, conversava com todo mundo, né? Pô, ele dançou com o pessoal uma vez lá no Grêmio da SCW lá, pô. Brincou, bacana. O seu Jürgen eu tive muito pouco contato, mas às vezes que eu tive na Alemanha também, ele tá no meio de todo mundo, ele vem tomar café com todo mundo. É até engraçado que às vezes a turma brinca que ele pega cigarro de osso, me dá um cigarro aí. Pô, bacana, cara. Isso é muito legal, né? Eu acho que é muito bacana. Quais habilidades você considera essenciais para um bom gerente? Eu acho que para um gerente, mas para um profissional, é flexibilidade. Eu acho que hoje a palavra maior é ser flexível, né? A gente tem que ser que nem bambu, enverga, mas não quebra. Ô, louco! É mesmo? Não é todo dia que você vai estar bem, né, meu? A gente sabe, de ser humano, certeza, né, cara? Com certeza, nós somos isso, humanos, né? não tem a Não dúvida. faz sentido, né? meu. A gente, claro, né, tem momentos que, como todo ser humano, você também vai ficar bravo, vai dar tapa na mesa, né? Tá, mas o que eu brinco é a flexibilidade, ela tem que estar com o gestor, mas ela tem que estar com qualquer operador, porque é muito dinâmico, as operações são muito dinâmicas, né? Então eu acho que isso. E outro ponto é exatamente ser sincero. Eu falo que a sinceridade tem que existir, né? A transparência, que é o que nós estávamos falando em termos de gestão na CW, né? Isso tem que existir. Bacana, cara. Né? Isso é bacana que ele sempre foi, né, cara? Sim, sim, não é não. Eu acho interessante isso. É isso mesmo. Essa ideia de ficar enrolando, né? De ficar... Eu acho muito bacana. Como você equilibra a sua vida pessoal, né, com a profissional? Você tem esse equilíbrio todo dia? Assim, você tem essa pegada, não? Isso aí vamos falar, uma tarefa árdua, né? Que não é difícil, fácil, né? Porque por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar com algo que a gente goste e trabalhar numa empresa que você gosta, porque você passa mais tempo acordado durante a semana dentro da empresa do que com a tua família. Então, vamos falar, né? Seria masoquismo se você trabalha com algo ou numa empresa que você não gosta, né? Até a última reunião nossa com o pessoal, eu falei isso. Eu falei, gente, se vocês não gostam, vão procurar outro trabalho, né? Não vamos ficar aqui contrariados, porque isso é masoquismo. Né? Então eu penso da mesma forma. Mas não é fácil a gente conciliar isso, porque seria muito bom se a gente chegasse em casa e fizesse um clique e desligasse todos os problemas que você tem na empresa, e aí você senta lá para brincar com seus filhos, né? Ou eu já estou brincando com os meus netos, né? É mesmo? E esquecer. Quantos eu tenho dois já. Quantos filhos? 2 filhos também. Pô, bacana, filhos, cara. Então, infelizmente a gente não consegue. Então a gente acaba, né, chegando em casa às vezes bravo e às vezes falando mais alto com os filhos ou com a esposa, o que a gente não deveria nunca, né? Mas é difícil a gente desligar a chavinha. Então eu acho que para conciliar, eu sempre brinco, tem que ter um hobby. Você gosta de jogar futebol? Vai jogar futebol 2, 3 vezes por semana. Você gosta de andar de moto? Vai andar de moto, né? O tempo que você puder, de final de semana, quem gosta de bicicleta, etc. E outro hobby que eu também tenho, eu gosto de reunir a família para fazer um churrasco. Certo? Então vai lá, toma uma cervejinha, relaxa, fala bobagem, né? Até a gente brinca, não vamos falar de nada sério quando você está no churrasco, exatamente para ter descontração, né? Para realmente a sua cabeça desligar, né? Vamos brincar, né? Ou recarregar as energias para o trabalho. Pô, é legal que você pensa assim, porque quando a gente vai trabalhar, nós que são de fábrica ali, eu me vejo com muita... o pessoal veio muito conversar comigo, né? Pô, hoje não sei o quê. A gente tenta pegar assim, desligar a chavinha de problemas de casa com problemas da empresa, dentro da empresa. Mas não consegue, cara. É difícil. Porque é ser humano, cara. É difícil. Hoje eu não vou pensar nisso. O cara chega, eu falei que você tá pegando aí, o que tá acontecendo com você? Tá com essa cara aí hoje aí? Ah, minha mulher que não sei o quê. Então, cara, é difícil mesmo, cara. Acho que pra e todo o teu mundo, filho né? acha que você é o super-herói, então você tem que ser o super-herói para ele, né? Essa é a dificuldade, né? Você desligar a chavinha para poder ser o super-herói. Vamos sentar aí agora. Mas vocês que ficam com o celular em casa, eu acho, né, com o notebook, tem que ficar ali o tempo todo ali de plantão, né? Deve ser pior ainda, né? Não tem jeito, mas com certeza a gente consegue relaxar sim, consegue né? Com certeza. Vinho dividir gelado. Esse tempo, né? É difícil. Como que é o nome dos netos? Theo e Liz. Quantos anos já? O Theo vai fazer 4 em agosto e a Liz tem 1 e 3 meses. Pô, cara, é gratificante, né? Muito, muito, é muito bom. Eu falo, neto é até mais gostoso que filho, porque só tem mesmo? amor, não tem responsabilidade. Né? A hora que vai ter responsabilidade, dá pro pai e pra mãe. Pô, babão? Babão não? Puta, eu sou. Cara, que da hora, hora, eu nem cara. esperava que eu ia ser tão
bobo dos meus netos. Mas eu duvido que tenha algum vô que não seja bobo do neto. Pô, que da hora, eu fico feliz. A não ser que ele seja, vamos dizer, a ausência do pai, né? E aí o vô tem que ser o pai. Então aí eu acho que ele vai ter que ser mais duro. Mas não é o meu caso, eu brinco com meus netos, faço o que eles querem e a hora que eles começam a chorar ou eu preciso falar um não para eles, aí eu levo para a mãe ou para o pai. É sempre assim, né? Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria para mudar de diferente, alguma coisa que você fez? Você tem alguma coisa assim? Você poderia mudar? Eu acho que talvez até ser mais arrojado. Eu acho que às vezes eu sou muito conservador. Você é muito conservador? Então eu gostaria de ser mais arrojado, tipo ter montado um negócio para mim, alguma coisa desse tipo. Mas claro, eu vou dizer, né? Uma boa empresa e um bom emprego também, nesse aspecto, né, ela passa a soar como negativo. Porque como você tem uma estabilidade e trabalha onde você gosta, você também não quer montar um negócio. Eu vou montar um negócio para quê? Né? Mas eu penso, se eu fosse mais arrojado, o meu medo, vamos falar assim, no leito da morte, o que você se arrependeu, talvez fosse eu ter montado alguma coisa para mim. Quem sabe um dia, se eu aposentar, ainda tiver coragem. Faz sentido, cara. Eu falo pro pessoal que hoje a gente que trabalha na gestão de fábrica, a gente tem que ter um plano B, cara. A gente tem que pensar num plano B. Eu acho que nessa área fabril, eu penso hoje, né? Tá muito concorrido. Eu acho que mesmo aqueles que têm muito estudo, que tem aqueles cursos, que tem 2 idiomas, para ele conseguir um emprego, para ganhar o que ganha hoje, com certeza. Na empresa que você está mais de 15 anos, é difícil, cara. E de uma empresa boa. Exatamente. O problema é esse. Você conversa com muita gente. A gente, por exemplo, da área comercial, visita muitas empresas, né? Então, se você pegar o pessoal de service mesmo, que vai fazer atendimento, vai em outras empresas e fala, meu Deus do céu, aí que eles valorizam mais ainda a SW, né? Quando você vai numa usina de cana-de-açúcar, quando você vai numa mineradora. Claro, o ambiente não é tão limpo, tão tranquilo como é o ambiente da SW. Né? Além do que o que a gente fala, você vai trocar uma chefia, eu conheço o Alexandre há 30 anos. Quer dizer, é um pacto de confiança. Junto, né? Falar, Então você vai, eu vou trocar, vou para uma outra empresa. Poxa, começar do zero, cara. Eu sei, confio quem é a pessoa que está lá, né? E montar um negócio hoje no Brasil, eu chamo os empresários brasileiros hoje realmente de valentes, porque empresa hoje em dia é muito complicado. Paga muita coisa. É só carga tributária, é ambiente, que nem agora nós estamos implantando a ISO 14001, é meio ambiente total. Né? Então você às vezes tem um terceiro, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito bobo, mas você leva um carro para lavar a hora que você tiver a ISO 14000 e esse cara joga água, ele lava o carro e joga água na calçada, pronto, você pode estar penalizado por isso, porque você é responsável pelos terceiros. É a mesma coisa, por exemplo, que você já viu daquela empresa Zara, um caso, ela terceirizava e o cara quarteirizava. Louco. Quer dizer, esse quarto cara estava trabalhando quase como escravo. E ela foi penalizada por isso. E ficou muito ruim, né? Então imagina, hoje você tem que estar em todas as cadeias, né? Então, a Zara é uma empresa desonesta de forma alguma. Pelo contrário, olha ela mundial aí. Mas o problema é que você tem que cercar toda a cadeia. Então eu brinco, hoje ser empresário é complicado. Né? A carga tributária, e o Brasil ainda, a carga tributária é complicada, né? Enfim, né? Legislação complicada, é um negócio que às vezes pega forte. Então eu sempre digo, para ser empresário no Brasil hoje em dia, o cara tem que ser forte. Você muito mais, eu acho, do que a gente... Isso que eu ia falar agora. Pesa mais do que o cara que trabalha. Eu acho, muito mais do que o executivo. Por quê? Primeiro porque você tem que entender de diversas áreas. Né? Então, ou seja, o empresário hoje em dia tem que ter um conhecimento muito mais amplo, né? Principalmente o microempresário. Ele não vai ter ninguém para assessorar ele. Ainda se você já é um empresário e já está numa empresa grande, você tem vários assessores que podem te ajudar. Né? Mas quando você é microempresário, você tem que ser pato, né? Você tem que saber andar, você tem que saber voar, você tem que saber nadar. Pior né? ainda, é difícil, né, cara? Então eu acho que é difícil. Por isso, talvez, eu falo, esse arrojo que eu gostaria de ter é respaldado por duas coisas. Uma, é esse lado Brasil complicado de você ter empresa. Segundo, por estar trabalhando numa empresa muito boa, num cargo que eu sempre gostei. Então isso também acomoda, né? Acaba acomodando. Cara, eu estava assistindo aqui, acho que é Roda Viva o nome na cultura. Eu gosto muito de assistir, eu acho muito bacana. Também acho, o programa é bem legal. O pessoal conversando lá em questão de aposentadoria, né? De pagar fundo de garantia. Cara, pode ser uma mandala.
Porque hoje a gente paga um aposentado. Futuramente alguém vai pagar a nossa aposentadoria. Com certeza. Mas será que vai ter essas pessoas para pagar? Como é que vai ser o futuro? Se cada dia tá ficando mais escasso, está aumentando mais as coisas, eles aumentam o próprio salário, nós que pagamos as contas. Então nós trabalhamos 6, 7 meses só para pagar imposto, cara. E entra que... É que a carga tributária brasileira é dividida. Se a gente pensar hoje, talvez, né, o INSS não arrecada o tanto que ele paga. Isso, né? Com certeza hoje já, e eu acho que mundialmente isso. É que o Brasil, o que ele faz? Ele usa dos tributos para poder pagar essa previdência. Mas o que ele queria era equalizar um pouco mais isso, né? Mas o que está acontecendo hoje, né? Vamos falar com a tendência, mais uma vez, da tecnologia, por exemplo, a molecada quer ser youtuber. Exatamente. Né? Ele não quer, eu vou querer ser gerente de empresa, eu ganho muito mais dinheiro sendo youtuber. Então hoje tem muito profissional liberal. O que a gente mais encontra é profissional liberal. Olha aí o exemplo. Né? Não, isso aqui já tá, ó. E já tá aqui, ó. Isso aqui é um hobby, cara. Isso aqui eu gosto de conversar. Isso aqui é como se estivesse andando de motocross, cara. Isso aqui é um hobby. Isso, mas é legal. É bacana. Nem falo. Mas o que eu digo é assim, esses profissionais hoje não estão contribuindo com a Previdência. Então, não está nem mais preocupado com isso, né? Essa é a verdade. Então eu penso, o lado Previdência, ele é a contribuição, vamos dizer, dos impostos é que vão pagar a nossa aposentadoria futura. Mas também a gente tem que buscar outros meios, como você disse, um plano B, para não ficar só com a aposentadoria do Estado, né? Pô, legal, cara. Vou entrar aqui num ping-pong com você, perguntinhas aleatórias. Cara, um livro. Você tem um livro? Eu vou falar, é um livro que todo mundo fala, é um best-seller meio... Vamos chamar assim, bobinho, mas eu achei muito legal. Foi O Monge e o Executivo. Eu achei um livro muito jóia. Eu gostei muito desse livro. Eu acho que é um livro que tem algumas passagens muito boas e que me marcaram. Por exemplo, aquela hora que ele vai lá para o mosteiro, né? E o monge, na verdade, que era um executivo, né? Porque o livro é retratado, vamos falar, quase não pelo monge executivo, mas sim por uma pessoa que estava estressada e que foi lá no mosteiro. E aí, a hora que ele pede para todo mundo se apresentar, e isso acontece com todo mundo, né? Você fica pensando no que você vai apresentar. Então, apresentou uma mulher primeiro, e aí, a hora que ele foi falar, que ele falou, agora é minha vez de falar, né? Eu estou todo concentrado para dizer, o monge falou, fala o que ela disse. E o cara falou, eu não escutei. Então essa é uma coisa que a gente, infelizmente, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, mas a gente fala muito mais do que a gente ouve. Então isso foi uma coisa que me marcou bastante. E uma outra coisa que marcou foi a simplicidade, né? Ou seja, a hora que ele entra no quarto, quem estava arrumando o encanamento do banheiro era exatamente o monge, que era o grande executivo. E que depois ele foi descobrir que era o cara que ele tinha quase como ídolo. Então eu falo, a simplicidade cabe em qualquer lugar. A gente não é mais e nem menos do que ninguém. A gente é igual. Pô, cara, você devia dar uma palestra pros caras da empresa lá, meu. Mas eu acho que essa é dado de maneira... Precisa, hein, meu? Mas sempre, ser humano é engraçado. Ser humano é um ser engraçado, né? Às vezes a gente... mas eu acho que essa é dado de maneira geral. Não, tá. É bem simples, como a gente acabou de comentar. Bem simples, eu acho bacana, cara. Nessa parte estamos bem servidos, né? Digamos assim... Família, cara. Tudo. Família só é tudo, né? Eu acho que família é tudo. Quantos anos de casado já? Eu tenho... E agora, vamos lá, 36. Se eu errar, eu vou apanhar a hora que eu chegar em casa. 36 anos? 36, nossa, muito tempo, né, cara? Conviver junto assim, bastante tempo. Tô 8 anos já... E eu casei com 20, né? Ou seja, eu casei num casamento que o pessoal fazia... apostinha de quanto tempo ia durar quando eu casei. Pô, você acha que você aproveitou bem a vida antes de casar? Você tem essa pegada? Sim, se você perguntar, sim, porque... Poxa, mesmo casando cedo, eu tive uma adolescência muito legal. Eu curti muito a adolescência. Isso foi muito jóia, né? Eu tinha um pai e um tio nesse aspecto que era mais louco, então deixava a gente pegar moto menor de idade, carro menor de idade. Então a gente acabou curtindo, claro, ensinando responsabilidade. Então, ou seja, eu menor de idade bati o carro uma vez. E hoje, acho que até hoje, acho que eu bati. Eu responsável por bater o carro, eu bati 3 vezes, acho. Então a gente cresceu com responsabilidade. Meu pai dava, mas ao mesmo tempo dava uma responsabilidade. Ou seja, ele falava assim, ó, se fizer, desculpa o termo chulo, cagada, ficou sem.
Então você falava, acabou, não tem conversa, né? Então a gente acabou curtindo bastante a vida. E eu tinha um irmão, né? Tenho um irmão, graças a Deus, ainda vivo, 4 anos mais velho que eu. E por ele ser mais velho, ele acabava me levando nos lugares, né? Nas baladas, em churrasco. Então, por isso que eu digo que apesar de eu ter casado com 20 anos, eu acabei curtindo a vida. Eu não posso dizer que a minha adolescência... Pavanelli é italiano, né? Italiano. Mas, na verdade, é assim, eu sou italiano, meu tataravô é italiano, né? Nossa família, na verdade, veio da Água Santa, que é um bairro aqui perto de Piracicaba. Né? Dali que saiu os Pavanelli da origem da minha família, mas junto com outros italianos que ficaram ali, um bairro muito pequenininho, e dali cada um saiu para o seu lado. Né? E a minha mãe é espanhola, então eu sou mais espanhol que italiano. Né? O meu avô, pai da minha mãe, veio da Espanha com 16 anos. Bacana. Você estava falando para mim antes de começar, a gente tinha um bate-papo aqui. Pô, falou da Brahma, cara. E Agudos. Como é que é isso aí? Tem até água na boca. Na verdade, a minha família foi revendedor Brahma por 30 anos, né? O meu avô, na verdade, tinha uma cerealista em São Paulo e ele era revendedor da Antártica. Então, o meu pai muito cedo dirigia caminhão. E meu pai, naquela época também, olha só, né? Vinha até às vezes menor de idade, vinha do interior carregado com cebola, entregava no mercado municipal. E cerveja naquela época ia no fardo, ela ia num saco, tá? E ela ia numa palha com palha de arroz, não tinha caixa como tem hoje. E aí meu pai voltava com cerveja. E aí a Brahma, o seu Greg, que era o antigo dono da Brahma, quando veio para o Brasil, ela comprou uma cervejaria chamada Vienense em Agudos. E aí, por causa de frete, o meu avô acabou trocando, ele saiu da Antártica e entrou na Brahma. Então ele foi um dos primeiros revendedores Brahma. Né? E aí a gente vendia a Brahma de Agudos, que era famosa, que até hoje é famosa. Até hoje, cara, né? então, é difícil você achar. Por isso eu falo que, né, gostar de cerveja na minha família era um negócio que, né, todos gostavam, porque a cerveja estava lá. Né? Claro que meu pai controlava muito, né, mas senão a gente ia tomar cerveja como água. A gente só toma hoje cerveja como água. É só hoje, né? Agora, você também fabrica cerveja, não? Chegou a fabricar, não? Só tomo. O Ciro me ensinou uma técnica boa, então eu tenho hoje 2 panelas de cerveja artesanal com um cilindro de CO2, então eu tomo cerveja em casa como se fosse chopp. Mas isso foi o Ciro que me ensinou. O Ciro é o artista da cerveja. Né, Cirão, muito obrigado pela sua participação aqui, cara. Aquela cerveja que você trouxe, eu também agradeço. Sim. Né? Vocês são mais chegados, vocês devem tomar direto. Eu tomo cerveja boa hoje por causa do Ciro que me ensinou essa técnica aí. Então eu compro cerveja artesanal e tomo cerveja como se estivesse tirando chopp na hora. Né? Pô, bacana, cara, bacana. Chá ou café? Café. Com certeza, já tô com café. Pergunta besta que eu coloquei aqui, oh meu Deus do céu. Mas café. Tem um filme favorito? Você tem? Filme? Eu acho que Poderoso Chefão. Pô, esse filme é da hora, esse filme é bacana, 3, é um clássico, né, Você fala qual dos 3? Eu falo, tem que assistir os 3, não tem jeito. Eu gosto desse do Rock Balboa, cara. 8 vezes. Eu também gosto do Rock Balboa. Aliás, na última reunião eu pus um exemplo dele pro nosso pessoal lá, da montagem do service. Pô, aquela musiquinha é sensacional. Quando eu corro, eu coloco ela, dá até um ânimo, dá uma coisa diferente, né? Exatamente. É como você deve bater. É como você suporta apanhar. Exatamente. É isso que assim que a vida faz com a gente, né, meu? É isso que eu coloquei lá. Foi isso? No final é essa frase que ele fala pro filho dele, né? Fala pro filho dele, mano. Acho muito interessante. Bacana. Bom filme, bom. Tem o esporte, você já falou, né? Mas você gosta de futebol também, não? Então, eu joguei muito futebol de moleque, mas hoje eu não jogo mais. Eu acho que deve fazer uns 15 anos que eu não entro. Eu joguei vôlei. Vôlei eu fui federado pela cidade também, de Jaú, então eu acabei jogando, joguei jogos regionais, mas também depois eu joguei vôlei de areia um tempo, até uns 42 anos, 43, mas hoje o meu joelho não me ajuda. Aí só melhor andar de moto. Porra, você é louco, cara. Como é que pode falar? Dói mais ainda. Não dói. Vai com joelheira, bem preparada, articulada. Tem que gostar, o exercício de braço é muito forte. Quando você vai andar... O meu ex-cunhado, que anda junto com ele também, o ramo de andar de moto também, trilha, terrão. Não, eu vou falar, é um crossfit. Andar de moto é um crossfit, cara, na terra. Quando você vai, então, por exemplo, andar na canastra, que é pedra, nossa, o cenário é maravilhoso. Então, não é, porque você vai estar bem protegido. Então, muita gente cai, mas você não se machuca. Motocross é mais perigoso, porque o cara anda sempre com mão embaixo, tem muito salto, tem mais gente na pista, então tem às vezes atropelamento, choque, eles batem guidão com guidão. Trilha não, trilha é um negócio que você está andando
É uma sequência bem mais devagar. Não vou dizer que não é perigoso, mas você está muito protegido. Você tem, eu acho, para falar a verdade, andar de bicicleta para mim é mais perigoso. Por quê? Porque você anda quase na mesma velocidade, 50, 60 por hora, e você tem um capacete de isopor. A gente anda com cotoveleira, com colete, com joelheira articulada, com bota. Então é difícil, né? Um capacete preparado para isso, não é um capacete pequeno, né? Você tem a proteção de todo o corpo, né? Então é mais difícil. Torce para algum time, não? Palmeiras. Pô, palmeirense, cara. Não conheci nem palmeirense, vai aparecer um monte, cara. Exatamente. Por que será? Isso é verdade, não, mas eu sou desde criança. E os netos? Já tem esse paixão também? Nós estamos convencendo, porque na verdade o meu genro é São Paulino, então ele fica enchendo o saco para ele ser São Paulino. Mas claro, já dei uniforme, bola do Palmeiras, quando aí tem jogo põe ele do lado. Pô, legal, cara, legal, mano. Mas eu não sou um fanático, tipo, de ir no estádio, coisa desse tipo. Eu gosto do Palmeiras, mas eu gosto... Na verdade, futebol eu acho legal, Copa. Eu gosto muito mais de assistir Copa do que campeonato, porque eu acho que é muito mais disputado. E quando o campeonato está chegando no final. Aí sim. Então assistir jogo nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro é até chato. É triste, cara, é triste mesmo. É complicado. É como um americano, né? Você fala, pô, eu fico 2 horas na televisão para assistir um jogo que dá 0-0. Não dá, né? Tem que começar a perder um pouquinho agora, né? Só ganha também não tem graça, tá né? Isso é verdade, também acho. Tá chato, Jota, é verdade. Só tá os caras lá, só os caras. Tem que diminuir um pouquinho, né? Eu achei até que o Paulista, falando sério, claro que você quer que o Palmeiras fique campeão, mas o Paulista eu tava doido para um time do interior chegar. Também. Né? E tava, tava quase ali. Que é menos um pouco conhecido, né? Sem dúvida. Levar para sem dúvida. Né? Para elite, né? Bacana. No caso do... Você falou agora do americano, eles não gostam de futebol. Eu acho que é por causa disso. Eles não gostam de esporte que tem empate. Eu reparei isso aí. 0-0. Ainda não sai nenhum gol. O cara tá acostumado com basquete, que tem 100, acostumado com 100 contra 98, né? Tanto que lá o forte é o beisebol e o basquete. Pontuação toda hora, né? Uma música. Ixi, eu sou muito eclético. Eu vou brincar com você que eu gosto desde Rolando Boldrin até AC/DC. É mesmo? Mas eu acho que música, se eu for falar uma música, pra mim é Wish You're Here do Pink Floyd. Eu acho que é a música mais... tu gosta de rock também? Igual o Marcelão? Gosto. É mesmo? Caramba, né? Eu não sou muito chegado no heavy metal, que o Marcelo gosta mais, mas também gosto. Mas eu gosto mais de um classic rock do que de um heavy metal. O Marcelo é mais barato, cara. O Marcelo, ele veio aqui e tal, né? Aí tem um monte de pessoal que chega e fala, caramba, o Marcelo gosta de rock, nem imaginava, não sei o quê. O pessoal gostou muito da entrevista dele, cara. O pessoal ele gosta de rock mesmo, ele vai no show, isso que é mais legal. O Marcelo vai nos shows de rock. Eu vi o Guns e o Tchu-Tchu. Eu acho bacana, cara. Bacana mesmo. Deus é tudo, né? Não preciso nem falar, cara. Cara, SCW pra você, cara. SCW é parte da minha história, o que eu brinco, né? Da minha história de vida, né? Eu falo que ela foi continuidade vou brincar assim, do meu berço, né? Eu acho que quem passou os primeiros princípios, claro, é o meu pai, né? Princípio, vamos dizer, básico, é a filosofia da minha vida, mas a SCW faz parte da minha história, ela foi o meu segundo berço. Seu pai trabalhava... Meu pai era revendedor branco. Revendedor branco. Sempre foi comerciante. Você sempre pegou essa... Na verdade eu sempre gostei de venda, né? Então desde que eu fui fazer faculdade eu já trabalhava com venda. Com certeza, né? A gente sempre se espelha no pai. Você teve essa base legal assim? Sim, eu acredito que sim. Tanto que, vamos pôr, esse lado, meu pai sempre gostou de dirigir, sempre gostou de, por exemplo, meu pai era fã de Opala, 400, então sempre teve Opala, sempre gostou de direção, só que meu pai não gostava de moto, mas ele gostava que a gente usasse moto. Tanto que a minha primeira moto eu ganhei com 6 anos de idade. Eu ganhei uma Garelli, eu mal sabia andar de bicicleta, ele falou, vem cá, ele pegou numa Div de uma Garelli e me chamou e falou, vem cá que o pai tem uma novidade pro seu depósito. Era em frente da minha casa. A hora que eu entrei, ele estava descendo uma Garelli, ele fez funcionar, falou, sai andando. Pô, que da hora, sem nada. Então eu brinco, ele sempre acabou me espelhando nessas coisas e principalmente a área comercial, ele sempre cuidou da área comercial. Pô, é uma área bacana, né, meu? Acho que até mesmo o Alexandre também nessa área também, né? Sim, claro. Vocês devem vender água em pó, né? Vende não? Se tivesse ideia, a gente vende. Tem uma lábia do caramba, né? Geralmente as pessoas que estão no topo hoje sempre começam também a voltar pro lado das vendas também.
Na verdade... Tem um pouco da veia. Mas é um mito, né? Vamos falar assim, né? Todo mundo acha que vendas... É que o cara de vendas, geralmente, ele é mais... Como é que eu vou falar? Exatamente flexível. Articulado e flexível. Então isso acaba trazendo, mas não tem jeito também se você não tiver conhecimento do produto. Hoje tem vendedor que... Né, acabou aquele negócio do vendedor malandro que tenta te enganar, né? Hoje você vai até numa revenda de carro, por exemplo, que sempre foi assim, né? As garagens era sempre o cara malandrão. Isso acabou, né? Não tem o cara malandrão que tenta te enganar, porque ele sabe que se ele te enganar, ele vai perder um cliente. Ele não ganha um cliente, né? Pô, legal. Então a venda, eu acho que ela ficou muito mais profissional hoje em dia, né? Legal mesmo. Pavanelli pra Pavanelli. Tem essa pegada? Tipo assim, se olhar no espelho e falei, pô, que da hora, cara. Sim, né? Eu acho que todo mundo se cobra, né? Todo mundo se cobra, né? E a gente tem muitas coisas que a gente não gosta, né? A voz da gente, geralmente, quando a gente escuta, depois, quando eu for escutar o podcast, eu falo, pô, o podcast minha voz não tá legal, né? Não, tá legal sim. Então, mas tem coisas que a gente não gosta. E se eu pudesse consertar, talvez, algumas coisas que eu não gosto em mim, é ser explosivo. Mas é difícil que está no sangue, né? Tanto italiano como espanhol. Mas o lado de eu ser explosivo com as coisas é uma coisa que eu gostaria de ser mais tranquilo, né? Pensar um pouco mais antes de agir, eu acho que é a forma mais ponderada e mais legal. Pô, bacana o Pavanelli. Papai, você respondeu tudo, cara. Que bom. Hã? Faz uma pergunta pro Pavanelli aí, pô. Aí uma coisa explosiva. Chega aí, senta aqui, chega aí. Vem aqui. O Pavanelli... Senta aqui, pô. Eu vim do... Senta aí. Eu vim do Cersei, né? É isso aí. Senta aí. Eu vim do Cersei, então assim, ouvir do Pavanelli que ele é uma pessoa explosiva. Não, mas pra mim Jota... tá sendo assim, uma surpresa, porque eu conheço o Pavanelli e é aquele cara que ele acabou de falar. É o cara que, né... É um cara que tem um coração gigantesco, não só olhando ele como gerente. Mas ele entra dentro do setor do chão de fábrica, ele passa... em cada setor de cada um dos funcionários dele. Sério, mano? Sério. Pegando na mão do cara e com um sorriso de canto a canto. Pô, bom dia, bom trabalho. Pô, isso é bacana, cara. Isso é do Pavanelli. Mas eu acho muito bacana realmente isso, né? Ou seja, você tem que dar bom dia e eu acho que está aberto a ouvir, porque vocês que estão na tarefa do dia a dia, vamos falar assim, né? Eu também, cada um na sua tarefa, mas eu digo, por exemplo, você passa lá, o cara fala, pô, Pavanelli, vou dar um exemplo, os motores estão chegando, que aconteceu de fato, com rebarba e tá difícil de montar rolamento, a gente acaba perdendo rolamento. Né? E às vezes o cara fala para alguém, mas isso não acaba acontecendo. Então aí ele falou comigo, a gente falou com a fábrica, todo mundo foi lá para modificar isso. Então é interessante a gente ser aberto porque a gente escuta, né, e vai fazer a coisa acontecer. Mas o lado explosivo, quem trabalha mais próximo da minha sala sabe disso, né? Porque, na verdade, quando alguma coisa dá errada muito rápido, eu sou um cara que não consigo ficar tranquilo lá, calma, tal, né? Então esse lado italiano às vezes fala alto, né? De você falar mais alto, ficar bravo, né? Esse é o meu lado explosivo que eu brinco, que não de desrespeitar ninguém, muito pelo contrário, né? Desrespeitar eu acho que, pelo menos que eu lembro, eu nunca fiz isso com ninguém. Mas o lado de realmente explodir, né? De, pelo amor de Deus, podia ser diferente dessa forma, né? Isso sim. Eu me senti honrado quando ele foi lá no meu setor, no 170, e falou, Jota, adivinha quem vai participar do podcast? Eu falei, não sei, você tem um monte de pessoas aí. Ele é um influencer, né, cara? É isso, pô. Aí ele falou assim, eu vou pegar o Pavanelli. Eu falei, mas você já conversou com ele? Não conversei com ele ainda. Não sei nem quem que é o Pavanelli ainda, na verdade. Conversei com ele agora. Não sei nem quem é o Pavanelli ainda. Mas eu já sabia quem era o Michel, né? Eu falei, você vai gostar dele. Ele é um cara assim, fora do eixo. É um cara fora do eixo, é um cara bacana pra caramba. É um cara que eu tiro o chapéu, não só como pessoa, como gerente, né? Que tá ali acima dos funcionários que ele tem. Ninguém tá acima, Jota. Volto a dizer, ninguém tá acima. Tá todo mundo na mesma. Você tem uma responsabilidade ali dentro da fábrica, né? Olhando por esse lado. Mas eu vejo o Pavanelli ser humano. Bacana, cara. Quando eu fui pro 170, ele desceu lá de cima, foi lá embaixo no chão de fábrica, apertou na minha mão e me parabenizou por eu ter ido pro 170, né? Ganhando um pouquinho mais, horário mais flexível, né? E pra mim aquilo ali foi muito bacana. Bacana, cara. Eu guardo isso pra mim. Quando eu converso com as pessoas, eu falo isso. Eu falo, cara, ele desceu lá de cima pra me cumprimentar. Eu sou uma pessoa
de chão de fábrica com um simples funcionário e um gerente numa multinacional descer para me cumprimentar. Isso é bacana, cara. Então, assim, isso que eu tô falando, nós conversamos aqui. Não são todas as pessoas que tá num cargo que faz isso diretamente com um funcionário, né? Funcionário. Tem pessoas que têm um cargo e não enxergam o funcionário como um ser humano, né? Enxergam o funcionário como mais um que tá ali dentro, mais um número, né? Então, assim, aquilo ali pra mim marcou muito, marcou. Jota, às vezes o poder, vamos falar assim, corrompe, né? A gente vê isso muito, né? Quando a gente conhece alguns colegas que de repente, por alguma razão, vira, sei lá, prefeito, vereador ou mesmo, né, chefe em alguma empresa, né? A gente conhece as pessoas quando a gente dá o poder a elas, né? Eu até brinco, né? Tem um ditado que diz, né? Quer conhecer uma pessoa? Vê como ela trata o garçom. Aí você vai ver como ela vai ser quando ela tiver poder. Né? O cara, quando ele tá no bar, ele acha que o garçom é funcionário dele. Vem cá! Cara, imagina como é, né? Então imagina quando esse cara, quando você der o bastão de chefe para um cara desse, né? Como ele vai virar um tirano, né? Então eu acho que essa é uma arte. Eu acho que primeiro, como eu estava dizendo, simplicidade eu acho que cabe em qualquer lugar, né? E segundo, que realmente você precisa se disciplinar. Porque quando você tem o poder, não significa que você mande mais do que os outros, né? E esse é o perigo. Esse é o perigo. Esse é o perigo, né? Quantos e quantos, né? A gente já viu, né, em presidente da república, a prefeito, a vereador ou a um chefe, né? Quantos no geral, que a gente né, já cara? Conheceu, amigos nossos que de repente, pô, né, porque ganhou qualquer cargo, o cara muda completamente até a personalidade, né? Eu me sinto lisonjeado de estar na empresa que eu tô hoje, porque quando eu entrei ali, faltava um dia pro meu aniversário. Sério? Caramba, que presente, hein? E assim, eu tava passando uma situação com meu filho, que eu não tava vendo ele, fiquei um ano mais ou menos sem ver ele por causa da situação de você estar desempregado. E a situação que o Brasil tava se encontrando naquele momento, não tava tão bom. E aí eu soltando um currículo na GTA, consegui a vaga, mas para trabalhar à noite. Falei, bom, eu já trabalhei muito à noite, desgastei demais. Falei, não quero, eu acabei recusando a vaga. Quando eu saí da porta para fora, a moça da Expert me ligou. Tá tendo uma vaga tal pra ECW. Eu falei, ECW? E eu não sabia o que se fazia lá, que empresa que era, qual segmento, o rumo, né? Eu falei, não, eu vou lá fazer entrevista. Eu fui fazer entrevista. Ela falou assim, o salário é tal, né, X, e você vai trabalhar durante um período de 6 meses, né, por experiência, caráter de experiência, mas com risco de você ser efetivo. Eu falei, pra mim tá ótimo. Tô parado. Tem que pagar a pensão do meu filho, né, que tá atrasado, e eu não tava conseguindo nem ver meu filho por causa disso, cara. Pô, é triste, né, meu? É complicado. E assim, então assim, pra mim, o mover de Deus foi naquele momento, que eu saí daquela hora que eu entrei na SW. Quando eu entrei na SW... As coisas mudou? As coisas mudou. Mudou literalmente. E eu trabalhei mais ou menos uns 4 meses lá no service. E todo mundo... Como temporário, exatamente. Todo mundo vinha perguntar pra mim, Jota, e aí? Já vieram falar com você se vai efetivar ou não? Eu falei, não, eu não sei se vai efetivar. Eu vou cumprir meus 6 meses. Bacana, cara. Eu vou cumprir meus 6 meses, que foi como eu entrei aqui. Se me efetivar, eu agradeço. Se não efetivar, a porta vai ficar aberta. Eu vou fazer meu trabalho aqui, eu sei que a porta vai ficar aberta. Deu quase 4 meses completo. O Zanetti desceu. Cleilson, não vai ficar chateado, mas fica tranquilo que a gente vai tentar segurar você aqui. A gente não quer que você saia da empresa. E assim, pra mim aquilo ali já foi meu presente. Pô, bacana, meu. Os caras tá fazendo de tudo pra me ficar aqui dentro. Mas essa é a ideia da CW. E aí, quanto tempo faz isso, Jota, que eu não lembro direito? Foi em 2021 que eu fui lá. Fazer 3, 4 anos já? Vai vir por 30. Que nem eu, você vai ver. Meu Deus abençoe. Tô com 41, é o que eu falo, assim, hoje eu entro naquela empresa todo dia feliz. Às vezes as pessoas podem achar que eu tô com um semblante né, um pouco abatido, ou que eu não tô com um sorriso de canto a canto, mas assim, eu saio da minha casa todos os dias. Se eu chegar atrasado ou não, mas eu saio feliz pra esse dado. Pô, Deus abençoe, cara. Porque assim, aquilo foi um presente que Deus me deu. Então assim, eu procuro honrar da melhor forma possível. Trabalhando sempre dando o meu máximo, né? Às vezes a gente não consegue fazer tudo porque a gente não somos super-herói. Né? Mas tudo que me pedem para fazer, eu procuro sempre fazer o máximo possível perfeito, né? Que seja
bom que a pessoa vai olhar e falar, não, tá ótimo. Então, assim, ali eu entro ali todo dia, cara. Agradecendo a Deus todo dia por aquela porta aberta. Você canta, Pavanelli? Não. Você sai com a velhinha pra dançar? Não, dançar e cantar. Eu adoro música, mas eu não sei tocar nenhum instrumento, não sei cantar. Pô, o Marção deu um show aqui, cara. Ele... Hã? Canta nada, nem chuveiro? Caramba, cara. Ó, tá acabando aqui o podcast hoje. Mais uma vez eu vim te agradecer, cara, pela essa humildade, por ter vindo aqui. Eu é que agradeço. Pô, Michel, e te conhecer pessoalmente, assim, conversar com a gente. Nunca tinha conversado, né? Lógico, já vi o Pavanelli passando e tal, junto com o Marcelo, com o pessoal. Só que eu nunca tive esse momento de conversar com você e dizer que, pelo que as pessoas falaram pra mim, e o tanto de pessoas que pediu pra você vir aqui, cara, você é um cara abençoado, vencedor, né? Humilde, que eu acho mais importante, a humildade. Não é à toa que tá onde tá, né? E Deus te abençoe muito, você, sua família, de coração, cara. Pra vocês também. É o que eu te desejo, cara. Eu também. Sério mesmo, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Tá, e agora você tem mais um amigo. Opa, Deus abençoe mesmo. E, ó, camisetinha do Juventus da Moca Nem hoje. fala, olha que lindo, camisa do Juventus. Tem história, eu gostava muito de jogar. Rua Javari, né? Rua Javari, joguei muita bola lá, já ia lá assistir muito jogo lá. E todo podcast eu ponho uma camisa diferente, né? Que legal. Te agradeço mesmo, cara. Tô muito feliz, meu. Eu que agradeço. Tá bom? Um abraço, pessoal. Michel. Espero que você tenha gostado aí do podcast, tá? Quem será o próximo? É você que escolhe, tá bom? E essa primeira temporada tá acabando, né? Eu convidei o Luiz, né? O João. Perfeito. Tá pra ele vir aqui agora, vai acabar essa temporada com ele. E depois Legal. vai ter a segunda aí. Com tá? certeza. E quero fazer uma roda, todo mundo aí, cara. Com certeza. Só falar. Estamos juntos. Falei o podcast com todos os entrevistados. Exatamente, Legal. tá? Deus Legal. abençoe. Muito obrigado, galera. Um Tchau. abraço. Até logo.